Boa noite, tudo bem com vocês? Essa aqui é uma aula, parte 2, segundo reinado, História do Brasil, tá? Vamos completar a série aí, faltando só a Guerra do Paraguai e o período regencial. Vamos nessa. Vamos começar com a Era Mauá, 1845 a 1860. Começou aí com a tarifa Alves Branco, né, que possibilitou uma industrialização interna no país, tá? Com o aumento dos impostos sobre produtos importados, assim forçando que a indústria brasileira melhorasse, né, produzisse mais, beleza? Então houve um surto de industrialização, tá? Não foi de fato uma industrialização, tá? Foi um surto apenas. Teve a primeira ferrovia em 1852, iluminação no Rio de Janeiro, fortalecimento da indústria naval, os estaleiros no caso, e os bancos, tá? Aí teve o fim da Era Mauá, tá? Sem o apoio da elite agrária, a Era Mauá se findou devido à supremacia agrária, com a forte oposição dos senhores rurais, daí terminando a Era Mauá em 60, beleza? Um aspecto importantíssimo aí, tá? A Inglaterra pressionava o processo do fim da escravidão no Brasil, porque era um gesso para o capitalismo, tá? Se havia escravos, tá? Não tinha mercado consumidor, tampouco motivos para a modernização de máquinas, ou seja, por que eu vou querer uma máquina, tá? Com custo de consertar, até com um custo inicial caro, tá? Para comprar a máquina, se eu tenho mão de obra com custo zero, praticamente, tá? Que seriam os escravos. Então seria aí um motivo, tá? A Lei Bill Aberdeen, em 1845, permitia que o almirantado inglês prendesse navios negreiros, tá? Que transportavam escravos africanos. Tá? Essa lei foi um jeito de pressionar o Brasil, tá? Para abolir a escravidão, tá certo? E logo em seguida a gente teve a consequência, né? Fruto dessa pressão, que foi a Lei Eusébio de Queiroz, que eu já falei no outro vídeo, tá? 1850, visava a proibição do tráfico de escravos, beleza? Agora vamos direto para as leis, tá? Lei Feijó, 1831, tá bom? Tecnicamente teve a mesma função da Lei Eusébio de Queiroz, mas não deu certo, porque faltava fiscalização no caso. Então, foi uma lei assim só para mostrar para os ingleses que a gente estava nesse processo, mas não deu nada certo, tá certo? A Lei de Terras, 1850, já falei no outro vídeo, tá? Terras adquiridas através de Seis-Marias ou qualquer outro tipo de meio, agora precisavam ser registradas, né? Ou seja, precisavam ter um valor, precisava ser pago para aquela terra agora. Agora as leis abolicionistas, tá certo? Que causou aí um descontentamento para os fazendeiros, tá? Mais para frente eu vou falar disso. Lei do Ventre Livre, em 1871, todos os filhos de escravos nascidos a partir dessa lei são livres, tá certo? Lei do Sexagenário, 1885, escravos com mais de 60 anos são libertos, tá bom? Lei Áurea aí, fim da escravidão, 1888. Trouxe uma parte aqui que não cai muito, tá? Não vejo cair muito em questão, mas eu trouxe aqui só por ser interessante vocês saberem aí, tá? Questão Quist, tá? 1862 a 1865. Foi um problema entre o Reino Unido e o Brasil, né? Foi um impasse aí, no qual houve uma briga entre 3 marinheiros ingleses e militares brasileiros no Rio de Janeiro, na Tijuca. Terminou com a prisão dos 3 ingleses, que causou descontentamento na parte do Reino Unido, tá? O Reino Unido pediu para uma indenização por Dom Pedro II e ele negou essa indenização, tá? Então aí houve um impasse entre Reino Unido e Brasil. No segundo reinado, temos 4 aspectos para analisar, sendo a questão militar, questão religiosa, elite, Guerra do Paraguai e suas consequências. Sendo a questão militar uma das mais importantes, correto? Então vamos lá. Após a Guerra do Paraguai, os militares perceberam sua importância no país e, descontentes com o descaso do governo com baixos salários e a desvalorização e a impossibilidade de manifestação pública, política e na imprensa. Guarde bem essa parte, é muito importante, tá? Cai bastante nos vestibulares. Começaram uma oposição, né? Inclusive um militar de alta patente,
O Marechal Deodoro da Fonseca vai ser o primeiro presidente do Brasil, tá? Que vai assumir a liderança e vai ser um grande expoente desse processo, tá? Temos a questão da elite, no caso dos fazendeiros, né? Lembra que eu falei das leis abolicionistas? Então, essas leis geraram um grande descontentamento, tá, para os fazendeiros, e eles começaram uma oposição contra a monarquia, beleza? Até porque tirar os escravos, né, que era a principal mão de obra deles, não era nada interessante para eles, correto? Temos a Guerra do Paraguai, né, com um grande número de mortes e o intenso gasto militar, junto com o aumento das dívidas com a Inglaterra, enfraqueceu a monarquia e o seu poder, tá certo? Interessante que, né, foi as duas guerras que foram alguns expoentes para acabar, né, com o reinado. Por exemplo, no primeiro reinado, com a Guerra da Cisplatina, foi um expoente, né, que enfraqueceu o governo para acabar. Temos a questão religiosa também, que é um caso específico como a questão Christie, tá? 2 bispos puniram membros religiosos em 72, tá? 1072, acusados de estarem ligados à maçonaria, tá? Os bispos foram presos por 4 anos pelo imperador, além de que qualquer ordem do Papa para o Brasil teria primeiramente passar pelo imperador para ser acatada, tá? Guarde bem essa parte. A primeira dos bispos, tá? É importante vocês saberem também, caso caia numa questão, vocês tenham uma noção aí do que aconteceu, tá? Então, como a maçonaria era proibida na igreja, tá? E alguns membros religiosos adotaram, né, essa postura, então esses bispos iam punir esses membros. E Dom Pedro II, como era maçom, né, não gostou nada disso e puniu os bispos, tá? Prendendo eles. Então foi isso aí. O Papa exigiu, tá, que os bispos fossem soltos e no final foi solto, tá bom? Deu tudo certo no final, mas gerou uma grande instabilidade entre a igreja e a monarquia, né? Bem, esse aqui foi o vídeo resumo, tá certo? Muito obrigado pela atenção. Terminamos aí com o quadro de Benedito Calixto, tá? Proclamação da República, tá? A pintura dele em 1893, tá? Que ocorreu no dia 15 de novembro de 1879. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.